Essa é a apresentação do artigo Experiências de Construção de Rede da Cultura Viva em Belo Horizonte. Aproximações entre a economia popular solidária e os estudos culturais. O artigo foi elaborado pelos autores Diogo Posato, Nina Fraia e Cibele Diniz. O trabalho busca aproximar os campos da economia popular e solidária com o campo da cultura viva no município de Belo Horizonte, cruzando as informações levantadas das duas experiências, tanto em questão de políticas públicas, como tratando-se das relações das redes de agentes e dos agentes com o Estado, a fim de compreender os pontos comuns das experiências dos empreendimentos da EPS e dos pontos de cultura em suas redes. O programa Cultura Viva foi implementado no Brasil em 2004, durante a gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, baseando-se na identificação e no fomento de manifestações culturais interligadas com as comunidades locais. Desde 2014, é uma política de Estado, tendo como principais objetivos a democratização e a ampliação do acesso à cultura. O programa, nesse sentido, estaria inserido nos circuitos culturais em que há forte presença da comunidade enquanto instância organizacional, em sua relação com os demais agentes, o Estado e o mercado privado. É de interesse desta pesquisa observar a formação de circuitos intercomunitários entre os pontos de cultura. O ponto de cultura, no caso, é um instrumento prioritário da política cultura viva e articula todas as demais ações. São considerados pontos de cultura os grupos, coletivos e entidades de natureza ou finalidade cultural que desenvolvem e articulam atividades culturais continuadas em suas comunidades e em redes e que são certificados como tal. Belo Horizonte foi a primeira capital brasileira a criar uma lei municipal ligada à cultura viva. Em 2023, a vereadora Cida Falabella criou a minuta de lei do projeto Cultura Viva, que foi assinada pelo prefeito Fuad Noman. Em setembro de 2024, a lei que estabelece a política foi regulamentada, efetivando-a de fato para além da gestão do período. Em conversas com representantes dos pontos de cultura em Belo Horizonte, foi perceptível a importância das outras trocas e compartilhamento de saberes e vivências entre os integrantes dos pontos e dos pontos com sua comunidade, em detrimento de um crescimento monetário ou uma maior visibilidade. Além disso, muitos pontos de cultura são organizados entre famílias, valorizando-se a proximidade das relações de organização das atividades dos pontos e com atividades fortemente construídas com e para a comunidade local. Muitas vezes, a sede do ponto é inclusive a unidade doméstica de um dos seus representantes. A produção cultural afetiva é um termo cunhado pelo Instituto Cultural Abra Palavra, outro ponto de cultura, ao descrever seu fazer cotidiano que busca encontrar, para além de relações transacionais, uma rede de conexões criadas por meio de cada ação. Embora seja utilizado nesse contexto, poderia ser utilizado para descrever tantas outras relações encontradas durante essa pesquisa. A especificidade do circuito cultural que abarca os pontos de cultura é o afeto, a proximidade, a construção de relações que perduram e constroem comunidades em torno do fazer de cultura. Estudar as relações estabelecidas no âmbito da cultura viva é, necessariamente, entender que o fazer comunitário possui valores outros que não apenas o monetário. Desse modo, a primazia do valor de uso sobre o valor de troca torna-se uma interseção entre os empreendimentos da EPS e os pontos de cultura, uma vez que a EPS é regida pelos princípios da solidariedade e das trocas de contatos, conhecimentos e afetos.